Bom dia, terapeutas! Sejam muito bem-vindos, bom dia! 9 horas da manhã dessa segunda-feira linda, nós temos um quadro hoje muito especial, que é o quadro Mão no Fogo. O quadro Mão no Fogo é uma hora onde a gente vai fazer uma análise de um caso clínico real, de um paciente real, para entender a estrutura CAT. Esse quadro, ele é construído em cima de uma ideia que é o seguinte: nenhum tratamento bom sobrevive a um diagnóstico ruim. Você pode ter as melhores ferramentas do mundo, você pode ter as melhores técnicas do mundo. Se o seu diagnóstico estiver errado, o seu tratamento vai estar fadado ao fracasso. Nem o melhor cirurgião do planeta consegue um bom resultado se a anamnese dele estiver errada, não é assim? Então, o cuidado do nosso paciente, ele começa antes de deitar ele aqui na maca. Então, antes de você trazer o paciente, colocar ele aqui na maca e começar a massageá-lo, a fazer a técnica com ele, a gente precisa construir qual é o formato que aquele atendimento vai ter, como que aquele atendimento vai acontecer. E eu percebo que esse é um erro muito grave, porque o que acontece? O terapeuta, às vezes, ele se coloca num lugar muito inferior e aí ele começa a vender uma salada de terapias para o paciente. Aí ele pergunta ao paciente se ele quer reiki, se ele quer acupuntura, se ele quer ventosa, se ele quer massagem, se ele quer liberação miofascial. Começa a dar para o paciente uma série de possibilidades de conjuntos de técnicas e põe a responsabilidade para o paciente escolher. Porém, quem faz essa escolha é você que é terapeuta, é você que domina a análise do paciente, é você que analisa o quadro dele e é você que coloca qual é a ferramenta que você vai usar ali com ele. Então, terapeutas, o quadro Mão no Fogo, muito mais do que só analisar o caso do paciente, o que já é fenomenal, porque a gente já tem uma experiência maravilhosa de olhar para pacientes reais de todo mundo, né, de toda forma diferente. Ele é um quadro que te ajuda a se posicionar como terapeuta e a responsabilizar o seu atendimento por você. Então, você é o responsável pelo sucesso da sua terapêutica, você é o responsável pelo sucesso do seu atendimento. E esse quadro não é feito comigo sozinha, então eu tenho uma aluna muito especial que vai participar hoje, que é a Nema. Ela vai trazer um caso de um paciente para a gente poder estudar juntos. Sempre que eu estudo, eu aprendo muito, então eu amo esse quadro. Isso, já pega aí, olha, e manda essa live para o seu amigo terapeuta, para ele também entender que nenhum tratamento bom sobrevive a um diagnóstico ruim. Oi, Nema, bom dia, minha linda. Oi, bom dia, prof. Que bom que você está aqui. Nema, aproveita que você entrou e conta um pouquinho para a gente de onde que você é, o que que você faz, como é que tá essa trajetória sua como terapeuta, mulher? Tá. Eu sou de Santa Terezinha de Itaipu, Paraná. Eu trabalhava como empregada doméstica, né, por mês. E hoje eu mudei. Faço massagem, né? Não tô com tantos clientes ainda, tô indo devagar, né, professora? Eu tô aprendendo ainda, porque não entendia nada de terapia, nada de enfermidades, nada, não entendia nada de saúde, nada com nada mesmo, né? Mas graças a Deus hoje eu estou aprendendo devagarzinho, mas estou indo, estou ajudando as pessoas. Ai, que linda, Nema. Então você tinha zero experiência na área da saúde. Minha experiência não tinha nem noção na vida. Legal. Bom, Nema, é muito legal porque eu também não tinha nenhuma quando eu comecei. Eu trabalhava em banco, tinha nada a ver com isso aqui. Mas a medicina chinesa, ela me ensina uma coisa muito especial, que para a gente cuidar de pessoas, a gente não necessariamente tem que estar dentro de uma faculdade, fazendo 8 anos de curso e ser médico, né? Existe uma sabedoria ancestral no que a gente faz e as técnicas manuais é isso. Às vezes, né, quando uma pessoa faz massagem, ela acha que é só uma técnica de relaxamento, só um descanso que a gente dá para uma pessoa. Isso é promoção de saúde. Nós somos agentes que promovem saúde para o paciente. Então, antes do adoecimento acontecer, é importante que a gente já esteja agindo para promover saúde e bem-estar. É por isso que o chinesinho vive muitos anos.
É por isso que ele vive centenas de anos, assim, ele vive 100 anos, 110 anos, fazendo Tai Chi Chuana para cima. Porque ele está promovendo saúde e bem-estar, ao invés de estar só cuidando da doença. Mas, infelizmente, o paciente já chega para a gente doente, né, Neima? Já chega cheio de questões. Dificilmente ele chega, porque a gente não tem essa cultura, né? Dificilmente ele vem promover saúde. A maior parte das vezes ele vem tratar a doença. E conta um pouquinho para mim, quem que é o paciente que te procurou e qual que é o tipo de adoecimento que você está tratando? Então, esse paciente, professora, é homem, ele tem 82 anos, ele é casado, né? E há 26 anos ele cuida da esposa que deu aquela esclerose múltipla, não sei falar o nome, professora, tipo câncer nos ossos, né? Que vai perdendo o movimento do corpo. Hoje, a mulher dele só mexe um pouco um braço e a cabeça aos poucos, ela fica escorada. Hoje ele tem a cuidadora que cuida durante o dia, mas à noite é ele, sábado e domingo é ele. Então faz 6 meses que ele veio. Quando ele veio comigo fazer massagem, na verdade eu fui um dia visitar ele, professora, na casa dele, eu fui visitar a esposa. Aí ele estava tudo travado, reclamando que doía tudo. Aí eu fiz um pouquinho com as mãos. No outro dia ele gostou e ele pediu para marcar para ele, porque ele disse que foi bom. Aí eu fiz a primeira massagem, ele falou assim, nossa, que ele já tinha ido em vários lugares, vários especialistas, pagava particular, ele falou, ninguém nunca fez uma massagem dessa para mim, nunca resolveu. E aí ele ficou fazendo comigo, ele veio várias vezes seguida, agora ele vem uma vez por mês. Mas o problema dele, professora, é esse aqui, ó, eu vou relatar para a professora. Quando a mulher dele ficou grávida, aí quando ela ia ter o bebê, ele disse que ele estava na roça, que ele é agricultor. Aí deu um temporal, ele estava na roça e ele disse que ficou com muito medo que acontecesse alguma coisa com a esposa, porque ela estava prestes a ganhar o bebê. E de lá para cá ele disse que ele tem muito medo. E o problema dele hoje é não dobrar o joelho, porque o resto da dor que ele tinha no corpo, professora, hoje ele não tem mais nada. Ele não sentava em qualquer cadeira. Hoje ele consegue sentar em qualquer banco, em qualquer cadeira. Graças a Deus, as massagens, ele fala, graças a Deus a você, hoje eu não estou travado. E ele é caprichoso, professora. Ele faz a caminhada dele todo dia. Ele faz todos os exercícios que você ensinar, ele faz. Olha, eu nunca vi. Ele é demais, ele faz tudo, ele se esforça, sabe? E o sonho dele é voltar a dirigir a caminhoneta dele, professora. Que ótimo. Ele tem 58 anos, Neima? 82. 82 anos. Muito. Uau! Que lindo, Neima. Então ele é uma pessoa bem forte, bem viril também, né? Forte, professora, é forte e sadio mesmo. Você começou a fazer os atendimentos dele com as ventosas? Como é que foi? Me conta um pouquinho, que antes você começou, como é que ele estava e o que que você já melhorou aí com ele? Professora, ele doía todo o corpo inteiro, desde os pés. Hoje ele só tem somente o joelho. Uau. Ele nem sentava, que você estava falando? Tinha uma cadeira, que era só aquela cadeira que ele conseguia sentar se segurando. Só que ainda ele anda com a bengalinha dele, porque ele tem medo de cair. Uhum. Ele Então, ficou por quanto tempo nesse quadro, sentindo muita dor, né? Ele te falou? muito tempo, tinha mais de 2 anos que ele já estava assim. Uhum. Ele tinha caído um tombo, mas ele não tem mais as dores, saiu tudo, professora, graças a Deus. Ele fala, eu venho para fazer manutenção, para não ficar pior mais. Mas ele não tem mais dor. E ele tem também um probleminha na bexiga, professora, que ele disse que às vezes não dá tempo de chegar ao banheiro. Uhum. Ô, Nema, e você usou só ventosa? Como é que foi seu atendimento? O que que você fez? Ventosa é minhas mãos mesmo. Ótimo. Você fazia nas costas, nas pernas? Me fala quais lugares que você já fez ventosa nele. Peito, no rosto, tudo eu faço, da cabeça aos pés, mão, tudo. Até no pé você já fez? É, no pé eu fiz, professora, eu trabalho tudo. Mas no rosto, assim, aqui com as mãos, né? Massaginha com as mãos, tudo eu fiz. É ótimo, Nema. Ele sente dor de cabeça? Tem alguma outra questão de dor? Não tem dor de cabeça, professora.
Ótimo. Ele tem dor na lombar, Neima? Não, ele tem labirintite, mas ele disse que ele não tem mais dor nenhuma aqui, que eu trabalho nele aqui quando ele vem e faço uma massagem igual. Ele não tem mais dor. Até ele queria parar de tomar o remédio da labirintite, mas a mulher dele disse que não é para ele parar. Eu falei, ó, sem ordem médica você não para. É, não é bom parar, não, porque pode piorar o quadro, né? Aham. Tá. É, ele dorme a noite inteira, Neima? Ele dorme bem, só que às vezes ele acorda para atender ela, mas ele diz que ele deita e ele dorme novamente. Ótimo. É, tá. Questão de digestão, ele tem alguma questão? Não tem nada, professora. Queimação, alguma coisa? Nada. Não tem. Ótimo. Não tem. Que ótimo, né? É uma pessoa muito saudável. Você já usou moxa nele? Usei a última vez, professora, atrás do joelho. Como é que foi que você fez? Eu fiz varredura. 15 Uhum. minutos cada joelho atrás. Uhum. Como é que ele ficou? Ele ficou igual, professora. Uhum. Não teve melhora. A dor dele tá atrás do joelho ou tá na frente do joelho? Atrás, bem atrás daquele ladinho mole ali, sabe? Uhum. Pontinho, acho que de rim, né, professora? Eu penso que é. Uhum. Tá. Então nós vamos fazer o seguinte, né? Quando você vai me contando sobre o paciente, eu vou fazendo uma anotação aqui e vou observando quais são as características que a gente tem que olhar para o paciente, tá? E aí, quando a gente pensa na medicina chinesa, a medicina chinesa ela é muito conhecida pelos seus 5 elementos. Os 5 elementos são os 5 órgãos e as 5 vísceras, são as 5 manifestações do nosso corpo. Então, cada parte do nosso corpo, ele produz uma energia, um tipo de energia diferente. Então, o coração produz uma energia, o fígado outro, o baço outro, o pulmão outro, o rim outro. E cada uma tem responsabilidades diferentes no nosso corpo e no nosso metabolismo. Aí, os 5 elementos é a forma mais simples que a gente tem de conhecer a medicina chinesa e é uma boa base para a gente pensar no diagnóstico do paciente. Como é que eu vou fazer a anamnese dele, certo? Como você pegou uma pessoa que estava super cheia de dores, você foi usando a ventosa, foi liberando, foi fazendo as liberações, as massagens, foi melhorando ele foi soltando o que estava em excesso. Porque lembra aquele símbolo do yin e do yang, onde a gente tem um polo positivo e um polo negativo? O excesso ele é a manifestação que a gente vê primeiro. Então, a dor, muitas vezes, ela é uma dor porque estagnou e ela vai gerando um excesso de energia que vai ficando parada ali, como se acumulasse. Como a ventosa de fogo ela tem o princípio terapêutico de fazer circular a energia e o sangue, ela vai dispersar aquilo que está muito e vai regular o sistema. Quando isso acontece, a gente chega na parte 2 do tratamento. Então, qual que é a parte 1 do tratamento? Tirar os excessos. É impossível fazer nutrição, ou eu não conheço uma forma de fazer nutrição de um paciente, uma tonificação de um paciente, onde o excesso está consumindo a energia dele. Então, eu vou primeiro tirar o excesso, para depois eu olhar para o que está faltando. E você já fez isso muito bem. Por isso, ele já teve uma melhora na qualidade de vida, diminuiu a dor, melhora o humor, começa a fazer mais exercício, começa a caminhar, pode se movimentar mais, porque você foi tirando os excessos e liberando o fluxo do ti. A saúde, pensando em medicina chinesa, ela acontece através do livre fluxo do Qi. Se a gente colocar isso na nossa cabeça, não é difícil a gente tratar um paciente. O livre fluxo do Qi, que é o livre fluxo da energia, é a base para fazer o processo metabólico do paciente funcionar. Então, se eu sei fazer um livre fluxo, eu consigo dar saúde para o paciente. Quando ele estava sentindo dor, o fluxo não estava livre porque tinha excesso. Agora que está no joelho, o fluxo não está livre porque existe uma deficiência. E aí a deficiência, ela não vai ser tratada da mesma forma que o excesso, porque elas são polaridades opostas, elas são coisas diferentes. Então, o excesso é aquilo que está a mais, enchendo, derramando,
E a deficiência é aquilo que falta, aquilo que está em escassez, aquilo que já foi desgastado. E aí eu vou te mostrar uma coisa bem legal. Eu mostro isso aqui para os meus pacientes, inclusive. Quando eu vou atender um paciente aqui na clínica e ele não conhece nada de medicina chinesa, que ele nunca ouviu falar disso, eu gosto de explicar para ele o que está acontecendo, para ele entender o que a gente vai fazer na clínica. Então, aqui, ó, imagina que esse vidro aqui é o corpo do paciente. Imagina que isso aqui é a vida, do jeito que ela veio. E esse líquido que está aqui dentro, ele é a essência da vida. Então, é o que faz sustentar o nosso metabolismo. É a energia vital, é o Jing, é a essência que mora lá dentro dos nossos rins, é a nossa energia ancestral. É o que faz a energia que acontece no metabolismo humano acontecer. O vidro, ele tá cheio, mas eventualmente eu faço isso aqui com ele, ó. Ó, borrifei, viu? Ó. Sai gotinhas, pouquinha coisa. Se eu olho pro vidro, ele parece que nem teve diferença. Parece que nem abaixou o nível. Mas se eu vou fazendo isso repetidas vezes, esse nível vai abaixando, 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 abaixando. Então a essência vai escapando, 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 escapando. Quanto menos essência eu tenho, mais próximo da morte eu estou. Porque é isso aqui que sustenta a energia da vida. É a energia vital. Só que quando eu estou desgastando, eu estou lá desgastando essa energia, eu não percebo que ela está acabando, porque o fiozinho fica lá embaixo, ele não fica aqui em cima. Então ele vai descendo, 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 eu não vou nem percebendo. É quando eu me alimento mal, eu durmo mal, eu me exercito mal, quando eu fico muito irritado. Então tem os fatores que são patogênicos, que são as coisas que geram os adoecimentos, e essas coisas vão invadindo o nosso corpo e eu não sei cuidar. Então, aquela pessoa que toma muito medicamento, tá assim, ó, o tempo inteiro. Por quê? Tem que metabolizar aquele monte de remédio e aí tá desgastando a essência da vida. O segredo da medicina chinesa é simplesmente você fechar a válvula. Parar de desgastar, aqui, ó. Agora eu não gasto mais. Então, se eu não gasto, isso aqui dura mais tempo. Tem gente que tá borrifando e que sai um pouquinho assim. E tem gente que tá derramando mesmo, tá um buracão lá e que tá vazando a vida toda. E isso vai ter uma consequência. Porque para manter essa vida aqui inteira, cheia, com vigor, com disposição, esse vidro gasta uma energia. Então, além do que ele já gasta para se manter vivo, você está desgastando a sua essência. E o que vai acontecendo com a idade, né, Emma? A idade automaticamente desgasta a nossa essência. Então, um senhor de 82 anos, mesmo tendo cuidado e feito muita coisa legal, porque senão ele nem estava com 82 anos com tanta força, ele já está com esse potinho aqui lá embaixo. Ele está com menos vida do que com mais vida. Provavelmente ele tem menos anos na Terra do que o que ele já viveu. Porque, do contrário, ele viveria 160 anos. E a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Então, ele não está com o potinho todo cheio, ele está com o potinho mais vazio. Qual que é a função do terapeuta quando chega nesse lugar? Nós precisamos aprender a fechar essa válvula para parar de gastar a essência e deixar uma coisa que chama consolidar a essência. Consolidar a essência, Neima, não é colocar coisa nova aqui dentro, porque isso não tem como. Essa essência, ela nasce com o ser humano e a gente morre com ela. O consolidar a essência é as coisas que eu vou fazer para gastar menos essa essência vital. Então, a gente vai ensinar para ele e vai promover com o que a gente vai fazer nele técnicas que consolidem a essência. Eu comecei essa live falando assim: nenhum tratamento bom sobrevive a um diagnóstico ruim. Se você olhasse para o paciente, só falasse a um paciente com quadro de dor no joelho, talvez a gente falaria assim: faz a ventosa várias vezes que vai ser ótimo, vai tirar essa dor. Só que este paciente tem questões específicas que a ventosa não vai alcançar. Então, eu preciso de outras ferramentas para consolidar essa essência dele.
E aí é um conjunto de coisas que a gente vai fazendo para poder estabelecer a saúde. A dor, Nema, ela é sempre um GPS. A dor é um GPS que está te movimentando, ela está te mostrando para onde que está indo aquele problema. Então, você tinha um problema generalizado, o GPS estava apontando para todos os lados. Aí você faz massagem na cabeça, faz ventosa nas costas, faz ventosa no peito, faz ventosa na barriga, desce para as pernas, faz ventosa no pé, e o GPS vai apagando os alertas, até que ficou um só. E esse que ficou, que ainda tem uma dor, ele precisa ser olhado de um jeito diferente dos outros que você viu até aqui. Porque a gente vai, a partir de agora, consolidar a essência desse paciente para dar para ele uma qualidade de vida a partir daqui. Então, para ele ter mais qualidade de vida e parar de ficar gastando o pote que já está na reserva. Fez sentido tudo isso que eu te falei? Fez, nossa. Que ótimo, porque às vezes parece tão lúdico, né, Nemo? Mas eu acho a medicina chinesa muito simples. Então, pronto, sabendo disso, o que que a gente vai fazer? É uma regra, né, Emma? Tirar excesso é mais fácil do que nutrir a falta. É mais fácil quando você tá com muita coisa, você liberar elas, do que quando você tem que construir coisas. É mais fácil quebrar do que construir, não é isso? Se você É. tá aí na sua casa, você pega uma marreta, você sai quebrando tudo, você quebra tudo com um dia. Você quebra. Mas vai construir uma coisa. Você demora, tem que secar, o sol tem que bater, aí no outro dia tem que voltar. Aí bota mais um tijolo, aí cresce mais uma parede, aí tem que pôr um vergão, não sei o quê. Então, destruir, soltar, liberar, fazer circular é mais fácil do que unir, trazer, juntar. Sabendo disso, a gente está com um desafio mais difícil agora. Qual que é o desafio do agora desse paciente? Consolidar a essência, agrupar a energia, juntar a energia, fazer essa energia dele ter mais vigor. Lembrando que ele tem 82 anos. Então, o desafio agora é construir para ele uma energia vital junto com o metabolismo dele, para ele poder ter disposição, certo? Quando a gente chega nesse lugar, Nema, a gente chegou num lugar que só o ponto local não resolve. Por isso você fez o arraste com a mocha só no joelho e não resolve, porque o problema não está no joelho. O problema está na consolidação da energia que tem que ser feita. O joelho está só refletindo isso para a gente, em função da idade. Por que no joelho? Porque na medicina chinesa o joelho é o rim. Então, os joelhos representa os rins, as dores nos joelhos representam a deficiência de yin do rim. O rim guarda a essência vital. Essa energia aqui que eu te falei, ela é feita no rim. Ou ela está guardada no rim, ela está armazenada no rim. E aí o joelho já está falando assim, ô, seu João, olha aqui, sua essência está acabando, está chegando no finalzinho, meu filho, vamos economizar. Não dá para fazer tudo, só tem que comer melhor, só tem que descansar, só tem que nutrir essa essência. Então, a dor que está acontecendo no joelho está dando para ele um alerta para ele entender isso, e a gente vai ajudar ele. O rim também é o ouvido. A representação do rim são as orelhas. Tanto que se você olhar o nosso formato da orelha, é muito parecido com o formato anatômico do rim. E a medicina chinesa é uma medicina de analogia. Então, quando eu falo rim é a orelha, não é que a orelha é o órgão rim, mas por analogia é o rim. Por isso a labirintite, porque o labirinto fica no ouvido. Então, ele fica tonto, porque o labirinto que mora no ouvido, que é o rim, já está dando um alerta para ele de que ele não está funcionando bem. O líquido que vai molhar o labirinto, lubrificar ele para poder manter a saúde dele, já está secando. Então, ele não está com o funcionamento bom do corpo. Aí, quando a gente tem isso, ô Nema, nossa, gente, essa aula aqui é uma aula de milhões, de verdade, viu? Poucas aulas de medicina chinesa explicam isso para vocês dessa forma. Inclusive, eu vejo que tem um monte de gente que faz medicina chinesa e não sabe isso que eu tô falando aqui para a Nema agora. Porque quando eu tenho um problema na função, eu tenho um problema de yang.
Então, se você quiser anotar, o Yang é um problema na função. O labirinto não está funcionando bem, o Yang desse rim não está bom. Quando eu tenho um problema na estrutura, eu tenho um problema de Yin. Então, quando eu tenho um problema estrutural, quando é a forma que está errada, quando é a estrutura que não está funcionando, eu tenho um problema de Yin. Quer ver um problema de Yin? Quando você tem desgaste na coluna, quando ele tem desgaste no joelho. Você foi lá no médico, fez o exame, ele tem desgaste, já desgastou a matéria, é um problema de Yin. No caso dele, ele não tem um problema de Yin, ele tem um problema de Yang. Porque é a função que não está funcionando bem. Não é a estrutura que está com problema. Do contrário, ele ia trazer para você um exame e ia falar para você assim: ah, eu estou com osteoporose. Ah, eu estou com desgaste na coluna. Ah, eu estou com desgaste na hernia de disco. Ah, eu estou com desgaste em tal lugar. Ele falou algum desgaste para você? Ele tem desgaste? Então, pronto. Então, o problema não está na estrutura, o problema está na função. Ou seja, é o yang do rim que não está, que já está sentindo falta dessa energia que já está baixinha. Então, sabendo disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar yang para esse rim. Eu tenho que ativar pontos que faz dar energia para o yang do rim. Entendeu como que é importante a gente entender o processo da anamnese para ser assertivo no tratamento? Senão a gente ia fazer um monte de coisa, não ia ter resultado e achar que o problema é a medicina chinesa que não funciona. Ou então que ele já tá velho e ia morrer mesmo, entendeu? E não é assim. Às vezes é o terapeuta que não conseguiu associar o que o paciente precisa. Aí, Nema, eu vou te ensinar duas técnicas que você vai fazer com a moxa nesse paciente. E essa técnica chama triângulo da longevidade. Eu aprendi essa técnica lá na China. Você vai usar a técnica do triângulo da longevidade de duas formas diferentes para atender esse paciente. Aí, uma sessão você vai fazer de um jeito, na outra sessão você vai fazer do outro. A regra é clara. Sempre que o paciente chega, você pergunta para ele: se eu tá sentindo alguma dor, tem algum desconforto? Ah, eu tô com um pouco de dor aqui no ombro. Resolve a dor com a ventosa, faz a massagem, depois faz o triângulo. Você só vai fazer o triângulo depois que ele estiver sem dor. Que não seja a dor do joelho, que a dor do joelho a gente já entendeu o que é. Ai, mesmo acordei com a dorzinha de cabeça. Resolve a dor de cabeça primeiro, depois você faz o triângulo. Porque a dor rouba a energia da pessoa. Se ela tiver com dor, ela não vai absorver tão bem a técnica que você vai usar com ela. E aí ela vai continuar com dor e não vai ter tanta melhora. Então, primeiro tira o excesso, depois nutre a falta. Lembra que a gente falou isso aqui? Primeiro tira o excesso, depois nutre a falta. Tá. Como é que vai funcionar esse triângulo da longevidade? A primeira vez, você vai fazer a moxa fixa. Você tem um curso de moxa? Ótimo. Então, você lembra aquele bastão da moxa com artemisia que a gente segura lá? Você vai fazer a moxa de bastão fixa por 15 minutos lá no R3 dele. Aonde que você fez, professor? Embaixo da barriga, embaixo do umbiguinho. Ah, Ô, Neima, me perdoa. não. É VC4, eu falei a palavra errada, tá? O ponto é VC4, vasconcepção 4. Aham. Pronto, é porque ele nutre o yang do rim, o R3 também nutre o yang do rim. Aí eu tava com um trem na cabeça e falei outro. Mas o nome do ponto é VC4. Ô, Natália, traz o meu boneco aqui para mim, por favor. Vou te mostrar ele no boneco.
Ele fica abaixo do umbigo, na linha do umbigo, abaixo do umbigo, 2 dedinhos. Você vai sentir um buraquinho ali na hora que você faz uma palpação. Obrigada. Aqui, ó, o umbiguinho do paciente está aqui. Abaixo, na linha do umbigo, o VC4 tá aqui, ó. Na hora que você faz a palpação, vai estar geladinho. Tem certeza que quando você pôr a palma da sua mão, lembra que a gente sente o calorzinho aqui no centro da mão? Você vai fazer aquele pousinho de borboleta, que é a mão bem suave ali em cima. Você vai sentir uma bolinha de gelo lá. Porque se tá faltando yang, tá faltando o quê? Energia. Calor, isso. Então é muito fácil, eu tenho certeza. Você me conta depois no áudio. Eu tenho certeza que vai estar geladinho, porque tá faltando yang. Se tá faltando yang, tá faltando fogo, tá faltando calor. Então, eu vou usar o calor da moxa para ativar esse ponto, tá? Aí você vai vir aqui na linha do umbigo, colocar aqui o VC4, 15 minutinhos, igual eu ensino lá na aula, sentadinho em meditação, fica lá com a fumacinha subindo. Na hora que ele falar, ah, esquentou, aperta um pouquinho a mão, abafa um pouquinho, tira, volta e fica de novo. 15 minutinhos quietinha, paradinho. Junto com ele, na mesma sessão, você vai fazer estômago 36. O joelho tá aqui, estômago 36 tá aqui, ó. Lateral do joelho. Estômago 36. Lateral do joelho. Aí você vai descer aqui o dedo, você cai num buraco. Faz a palpação e aperta, vai estar sensível. Ele vai sentir um pouquinho de dor ali. Porque como tá em deficiência, na hora que você aperta, ele fala, nossa, que dorzinha gostosinha. Não é uma dor de, ai, doeu muito. É uma dor que é uma dor gostosinha. E aí ali é o ponto. Você vai fazer a mesma coisa, 15 minutinhos de mocho paradinho lá. Esquentou, afasta um pouco, põe de novo. Esquentou, afasta um pouco, põe de novo. E aí vai repetir do outro lado. Estômago 36, 15 minutos. Então, só de mocha, você vai ficar com ele 45 minutos. Ó, 15 de um lado, 15 do outro, 15 em cima. Então, 30, 45. Mais 15 minutos, você resolve o problema de dor antes, se ele tiver algum. Então, começa resolvendo a dor, né? Para fazer massagem no corpo inteiro. Resolve pontualmente o que ele tem de dor. Feito isso, VC4 primeiro, para ativar o yang do rim. Estômago 36 depois. Essa técnica aqui, o que você está fazendo? Por que ela chama a técnica do triângulo da longevidade? Porque você está ativando o estômago para absorver os alimentos e bebidas que ele comer. Porque essa energia aqui, a gente nasce com ela. Mas a energia dos alimentos e bebidas, eu vou comer e absorver. Se o meu estômago está forte, o meu rim está forte, eu não gasto essa energia. E eu vou gastar a energia dos alimentos e bebidas que eu como para manter a vida. Então, você anda, você gasta energia. Você pensa, você gasta energia. Você trabalha, você gasta energia. Ou você está gastando energia dos alimentos e bebidas que você come. E se esses alimentos e bebidas têm energia para gastar, ou você está gastando a energia vital. Então, imagina que esse aqui é o potinho da energia dos alimentos e bebidas. Se ele está entupido, se ele está vazio, se ele não está absorvendo bem, se eu não estou conseguindo absorver dos alimentos aquilo que eu preciso, a energia que eu preciso, o corpo vai gastar daqui. Então, esse triângulo está melhorando esse pote, está abrindo as vias desse pote, está fazendo com que a energia que seja dos alimentos e bebidas, elas circulem melhor no meu corpo, elas sejam produzidas de forma melhor. Então, esse aqui pode esvaziar, porque amanhã eu como de novo. Mas esse aqui não tem como repor, porque eu não tenho... É Deus que pôs. Esse aqui foi Deus que pôs e acabou. Esse não, esse aqui eu reponho com a comida que eu como. Então, essa primeira fase, você está fazendo uma melhora da absorção dos alimentos e bebidas dele. Aí, como ele faz tudo que você pede para ele direitinho, eu tenho certeza que ele já come bem. Se ele não comesse bem, ele não tinha a saúde que ele tem. Não vai ficar comendo McDonald's. Mas aí você vai falar com ele para continuar comendo bem, colocar verdura, legume, sementes, muitas sementes, muito semente de girassol, semente de linhaça, gergelim, comida preta, feijão preto, colocar coisa preta porque o preto nutre o rim.
Então, tudo que ele vê que é semente pretinha, é, aquelas castanhas, nutre o rim. Então, ele vai focar bastante nessa alimentação, trocar o feijão por feijão preto por um período para ele absorver a energia que tem que encher esse pote, tá? Na semana seguinte, você vai fazer a mesma coisa, de perguntar como é que ele tá, entender o que que ele tá. Beleza, resolveu o problema da dor? Você vai fazer de novo VC4, que é aquele ponto do umbigo. Só que aí você vai descer e vai lá no baço e vai fazer baço pâncreas 6, que tá aqui, ó, dentro da perna, acima do maléolo, três tissuns. Então são três dedinhos, dois tissuns, três dedos. Eu vou te mandar depois essa localização certinho. Mas não é o problema. Aqui, ó, o ossinho do calcanhar tá aqui. Você vai colocar três dedos aqui acima do osso do calcanhar, vai ter um ponto. Na hora que você aperta esse ponto, ele vai estar super dolorido, sensível. Porque esse ponto é do baço. E quem é o responsável por fazer a transformação da energia dos alimentos e bebidas é o baço. O estômago recebe e o baço transforma. Então, eu preciso de um baço forte para ter um rim forte, protegido. Eu não quero proteger esse cara, então eu preciso de um baço forte para proteger esse rim. Aí, você vai fazer na sessão seguinte, baço pâncreas 6, 15 minutos de cada lado, com VC4. A intenção é a mesma, criar um superpoder para essa energia, para que ela proteja a energia do rim. Quando o rim sentir mais forte, mais seguro, mais protegido, o joelho para de doer. Porque o joelho está sendo um reflexo da deficiência de yang que está acontecendo lá em cima. Por isso, ele não consegue segurar o xixi. Porque quem segura não é função, a função do xixi não está estragada, está faltando energia para a função que o rim faz, que é a urina. Então, ele não consegue ter força para segurar, então ele perde urina. Mas na hora que a força voltar, o yang voltar, a energia voltar, o xixi vai ficar normal de novo. Ele não vai ficar perdendo função mais. E aí ele vai ter uma melhora significativa. Fez sentido? Fez muito, nossa. Quando ele anda, ele não tem dor, professora. Ele tem dor só se eu acarco ali e ele não consegue passar do joelho a crocar. Mas Sim, assim, caminhando, ele vai de boa. porque ele está movimentando e ele não tem problema na estrutura. Como ele não tem problema na estrutura, ele vai caminhar normal. Se fosse um problema da estrutura, como ele caminhasse, ia doer, porque a estrutura estava comprometida. No caso, ele não tem comprometimento na estrutura, ele está beleza. Aí ele consegue caminhar e ter uma vida beleza, entendeu? Aí o problema está na função. A função que é o yang, que é o calor, que é o movimento, que precisa de nutrição. Precisa de tonificação, não é nem nutrição a palavra certa, precisa de tonificar o yang. E aí essas técnicas que eu tô te mostrando vai te ajudar a fazer essa tonificação do yang. Aí você repete isso assim umas 4 vezes de cada lado, tipo assim, umas 4 vezes fazendo BC4 estômago 36, umas 4 vezes BC4 e BP6 e vai me contando, porque lembra que construir uma casa demora mais do que demolir uma casa? Você está construindo a casa, você não vai fazer uma vez e ele vai sair daí, uhul. Opa, ele tem 86 anos, 82 anos, ele está construindo uma casa, eu estou parando de gastar uma energia que já nem existe tanto. Então, é um processo para melhora, mas ele vai ter uma melhora boa, ele vai te mostrar isso, você me conta. Eu estava achando que tinha a ver com o rim e o fígado também, né, professora? Por causa da bengala dele, né? Estava achando que tinha a ver com o fígado. Por que que você pensou no fígado? Porque o fígado é vento, né? Eu Ah, achava- mas a labirintite, você não está errado, o fígado é vento, mas o que produz esse vento do fígado está sendo o rim, por isso a labirintite. Se fosse fígado, ele teria dor de cabeça,
ele teria, às vezes, tremor nas mãos, a bengala dele ia ficar tremendo. A labirintite dele, que faz ele ficar, né, assim, esse tremor da labirintite, é mais o rim que não funciona, porque o ouvido é o rim. Então, é a deficiência no rim que causou a disfunção no ouvido, entendeu? Entendi. Eu não vi no que você conversou comigo, eu não vi mais nada de fígado nele. Certo, senhorita? Muito certo. Que ótimo, que ótimo. Grata, professora. Então, muito Nossa, bem, mulher. Faz o atendimento, depois você me conta, me fala como é que vai ser, que eu tenho certeza que ele vai ficar ótimo, viu? vou contar sim, com certeza. Muito bom, muito obrigada então pela participação. Começamos o mês de março com esse quadro lindo, Mão no Fogo. Eu amo fazer ele. Toda Que vez bom. que eu faço, eu aprendo um pouco. E é isso, né, mulher? Vamos trabalhar para trazer essa nova era da massoterapia, a nova era do terapeuta cuidando de pessoas, promovendo saúde, ajudando pessoas a ficar bem. Você tem nas mãos um grande dom, né? Mas foca nele, organiza ele, porque você pode ter ele aí sendo trabalhado todos os dias, né? Tem mais pessoas como esse paciente que precisa do seu cuidado. Nossa, tem muito. Muito. Então, é uma questão de se organizar para que isso seja prioridade para você cuidar de outras pessoas. Tá cheio de gente doente, cheio de gente precisando de cuidado. Então, você teve uma vida na profissão como faxineira, como cuidadora, mas talvez essa vida já tenha ficado lá atrás, né? Talvez agora você pode se posicionar como terapeuta com o conhecimento que você já tem e eu tenho certeza que cada vez seus pacientes vão ficar melhor. Amém, professora. E você é muito especial para ensinar como você e ter esse amor, essa dedicação. A gente não acha gente assim. Ai, que linda. Obrigada, eu agradeço. Eu gosto muito disso, viu, Nene? Professora. Gratidão. Pessoal, fiquem com Deus, então. Esse foi o nosso quadro Mão no Fogo de hoje. Quarta-feira a gente tem um quadro Papo de Terapeuta. E vamos juntos aí com as novidades, com as coisas, vamos aprender, vamos nos unir para transformar a vida das pessoas. Escreve nos comentários aí para mim se você tem vontade de participar desse quadro comigo. Que quem sabe, né? O próximo não pode ser você que está assistindo aí esse vídeo. Beijo. Fique com Deus. Agradeço, amém.